Olá, alunos. Eu sou a professora Larissa Araújo. Vamos à unidade 1, a parte teórica da nossa disciplina de Educação Ambiental. Durante esta unidade, vamos fazer um breve histórico da educação ambiental e vamos também falar sobre alguns conceitos de educação ambiental. Alguns conceitos sobre a educação ambiental, né? O primeiro, de acordo com o Ministério do Ambiente, né? Que seria a educação ambiental? São os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades. Que seriam o quê? Seriam as competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como de uso comum de toda a população, essencial para a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, né? De acordo com o meio ambiente, esse conceito foi criado, com o Ministério do Meio Ambiente, esse conceito foi criado com a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, né? Um outro conceito aí é o conceito, de acordo com a Enciclopédia Livre, no qual meio ambiente seria o quê? Seria um processo de educação responsável por indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e sustentabilidade. A educação ambiental pode ser subdividida em educação ambiental formal e informal. Formal, como o próprio nome diz, é a que acontece dentro de uma escola, dentro de uma unidade de ensino, com todos os conceitos formais, né? Das instituições. E a informal é aquela que ocorre fora da escola, envolvendo a flexibilidade de métodos, flexibilidade de conteúdos, assim como o público-alvo, que pode variar da faixa etária, escolaridade, nível de conhecimento, e de acordo com a problemática em questão a ser citada nessa educação ambiental informal. Vamos agora a um breve histórico da educação ambiental global, né? A educação ambiental iniciou-se no ano de 1948, com a UCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Ocorreu durante um encontro realizado em Paris. Já no ano de 1992, ocorreu a Conferência de Estocolmo, que foi o período no qual a educação ambiental começou realmente, e essa temática foi inserida nessa conferência no cenário internacional. Já no ano de 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, vinculada à presidência, né, do nosso país. Já no ano de 1974, ocorreu um seminário em Tami, na Finlândia, onde durante esse seminário foi alcançada a proteção ambiental, e a educação ambiental foi sendo considerada uma educação integral, permanente, que fazia parte da educação como um todo. Porque anteriormente a educação ambiental, alunos, ela era um ramo separado da educação, para quem quisesse estudar separadamente, quisesse se aprofundar nessa temática. E nesse ano, durante esse seminário aí de 1974, a educação ambiental, ela foi unida, ela foi unificada juntamente com a educação no geral, e não uma parte separada da educação. Já no ano de 1975, ocorreu a PIEA, que foi o quê? O Programa Internacional de Educação Ambiental. Ele foi fundado pela Unesco, com recomendação da Conferência de Estocolmo, né, que ocorreu anteriormente, nos anos anteriores. Esse programa de educação ambiental, a PIEA, era destinado a promover, entre esses países membros, uma reflexão que visasse o quê? Visasse ações e a cooperação internacional nesse campo da educação ambiental. Já durante o ano de 1997, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental. Essa conferência ocorreu 5 anos após a de Estocolmo,
E ela ocorreu em Tbilisi, na Geórgia, que é a antiga ex-União Soviética. Ela foi organizada numa parceria entre a Unesco e o PNUMA. O que era esse PNUMA? Era o Programa de Meio Ambiente da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foi durante este encontro que foi firmado pelo Brasil e saíram então as definições, objetivos e as principais estratégias para a educação ambiental, que até hoje são adotadas em todo o mundo. Já no ano de 1992, ocorreu um importantíssimo evento para todo mundo, que foi a Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, como o próprio nome diz, Rio 92. E durante essa Rio 92, ocorreu também a Agenda 21, um documento importantíssimo. Durante a Rio 91, o que ocorreu? Foi formado um tratado de educação ambiental entre as sociedades sustentáveis sobre a responsabilidade global, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. E também a Agenda 21. O que era essa Agenda 21? Essa Agenda 21 foi um processo de planejamento onde teve a participação em massa de 179 países, que eles analisaram a situação atual de todos os países, dos estados e municípios que compõem cada país, e foi feito um planejamento para que se desenvolvesse uma educação ambiental sustentável em todo o mundo, né, visando a melhoria em geral para todo o planeta Terra. Já em 1997, ocorreu a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. Ela ocorreu em Tessalonique. E o que ocorreu lá? Foi um reforço aos temas que já foram colocados anteriormente na Rio 91. E foi também chamada a atenção, né, para a necessidade de haver mais articulações entre todas as ações da EA, ou seja, a educação ambiental. Essas baseadas no conceito, levando em consideração o quê? Levando em consideração os conceitos de ética, sustentabilidade, sem deixar de lado a identidade cultural de cada um dos povos, a diversidade das nações, a mobilidade e a participação, além das práticas além das práticas interdisciplinares entre todas as disciplinas. Já nessa década de 2005 a 2014, ela foi chamada a década da educação para o desenvolvimento sustentável. O que ocorreu? Ela teve grande iniciativa das Nações Unidas, né? E ela representava uma conquista enorme para a educação ambiental, porque eles planejaram que a partir dessa década, com essa década, era um momento para se desenvolver, né, e que a educação ambiental ganhasse sinais de reconhecimento. E todo o seu papel na problemática, no enfrentamento, né, dessa problemática enorme da educação ambiental, sendo reforçada mundialmente a sustentabilidade a partir da educação. Por isso, foi um período muito importante para a educação ambiental. Conceitos de educação ambiental. Vamos falar agora sobre mais alguns conceitos. Há algum tempo atrás, muitos anos atrás, nas décadas de 80 e 90, a educação ambiental no Brasil, ela teve vários nomes, várias denominações. Estão em algumas dessas denominações. A educação ambiental ela foi chamada primeiramente de alfabetização ecológica. A alfabetização ecológica ocorreu esse termo no ano de 2000. O que seria essa alfabetização ecológica? É um processo que possibilita a operacionalização para a sustentabilidade ambiental a partir de conhecimentos fundamentais para a vida. Posteriormente, a educação ambiental foi chamada de educação para o desenvolvimento sustentável ou educação para a sustentabilidade, que era o quê? Era um conceito esse que integrava o quê? O processo de educação com seus 3 pilares, constituindo a sustentabilidade ambiental. Quais seriam esses pilares? O pilar ambiental, social e o econômico. Outro termo foi a ecopedagogia, que seria o quê? Seria a pedagogia da terra, de acordo com Moacir Gadotti. Para Moacir, o que seria essa ecopedagogia? O planeta era uma única comunidade e a Terra era a mãe, o organismo vivo em evolução. Outro termo também foi educação no processo de gestão ambiental, que esse termo ele foi fundado pelo IBAMA, em julho de 1995.
pelos educadores da Divisão de Educação Ambiental desse órgão, que eram quem? Eram Quinta e Galba. O que eles nada mais do que eles fizeram? Esse termo educação ambiental no processo de gestão ambiental é a própria educação ambiental em si, só que com outra denominação. Vamos falar agora o que ocorreu durante o ano de 1997, que ocorreu o que? A Lucy Salva, né, ela deu outra classificação ambiental, que essa foi em variáveis que se complementavam uma entre si, se complementavam uma com a outra. Vamos falar um pouco sobre essas variações. Quais são essas variações? Primeiramente, vamos falar sobre a educação sobre o meio ambiente. Esse tipo de educação, ele corresponde à aquisição de conhecimentos e habilidades relativas à interação com o ambiente. O que acontece nesse tipo de educação? Ela está baseada na transmissão de fatos, de conteúdos e conceitos, onde o meio ambiente se torna um objeto de aprendizagem. A partir do meio ambiente, a gente vai aprender com esse tipo de educação. Já a educação no meio ambiente é o que? É também conhecida como educação ao ar livre. É aquela educação no qual o meio ambiente provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem provém do contato direto com a natureza. O outro termo de educação seria a educação para o meio ambiente, no qual o meio ambiente se torna meta de aprendizado. Seria o quê? Um processo através do qual se busca o engajamento através do educando que aprende a resolver e a prevenir problemas ambientais. Então, já seria uma meta, se interligando também às duas anteriores. E também, de acordo com os órgãos classificadores e os estudos, houve também a educação a partir do meio ambiente, que seria o quê? Seria aquela educação que considera, além das demais, os saberes tradicionais de cada região, originando do meio ambiente e suas várias variações que nós temos que variam de região para região. E as interdependências entre a sociedade humana e o meio ambiente. Em geral, ela considerava o quê? Os valores, a melhoria da qualidade de vida ambiental para as nações, ou seja, para as futuras gerações, as gerações não só do presente estudar, mas também o que deixar de melhor, né, e preservar para as gerações futuras. Então, alunos, chegamos ao final dessa nossa primeira videoaula sobre o conteúdo, né, da primeira parte. Eu coloquei esse slide aí como uma reflexão para vocês. Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Essa mensagem que eu deixo no final dessa nossa primeira videoaula sobre o conteúdo de educação ambiental. Desejo uma boa sorte a todos e bons estudos. Olá, alunos, eu sou a professora Larissa Araújo, vamos à unidade 1, a parte teórica da nossa disciplina de educação ambiental. Durante esta unidade, vamos fazer um breve histórico da educação ambiental e vamos também falar sobre alguns conceitos de educação ambiental. Alguns conceitos sobre a educação ambiental, né? O primeiro, de acordo com o Ministério do Ambiente, né, que seria a educação ambiental? São os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, que seriam o quê? Seriam as competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como de uso comum de toda a população, essencial para a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, né? De acordo com o meio ambiente, esse conceito foi criado, com o Ministério do Meio Ambiente, esse conceito foi criado com a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Né? Um outro conceito aí é o conceito, de acordo com a Enciclopédia Livre, no qual meio ambiente seria o quê? Seria um processo de educação responsável por indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e sustentabilidade. A educação ambiental pode ser subdividida em educação ambiental formal e informal.
Formal, como o próprio nome diz, é a que acontece dentro de uma escola, dentro de uma unidade de ensino, com todos os conceitos formais, né? Das instituições. E a informal é aquela que ocorre fora da escola, envolvendo a flexibilidade de métodos, flexibilidade de conteúdos, assim como o público-alvo, que pode variar da faixa etária, escolaridade, nível de conhecimento e de acordo com a problemática em questão a ser citada nessa educação ambiental informal. Vamos agora a um breve histórico da educação ambiental global. Né? A educação ambiental iniciou-se no ano de 1948, com a UCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Ocorreu durante um encontro realizado em Paris. Já no ano de 1992, ocorreu a Conferência de Estocolmo, que foi o período no qual a educação ambiental começou realmente, e essa temática foi inserida nessa conferência no cenário internacional. Já no ano de 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, vinculada à presidência, né, do nosso país. Já no ano de 1974, ocorreu um seminário em Tami, na Finlândia, onde durante esse seminário foi alcançada a proteção ambiental, considerada, e a educação ambiental foi sendo considerada uma educação integral, permanente, que fazia parte da educação como um todo. Porque anteriormente a educação ambiental, alunos, ela era um ramo separado da educação, para quem quisesse estudar separadamente, quisesse se aprofundar nessa temática. E nesse ano, durante esse seminário aí de 1974, a educação ambiental, ela foi unida, ela foi unificada juntamente com a educação no geral, e não uma parte separada da educação. Já no ano de 1975, ocorreu a PIEA, que foi o quê? O Programa Internacional de Educação Ambiental. Ele foi fundado pela Unesco, com recomendação da Conferência de Estocolmo, né, que ocorreu anteriormente, nos anos anteriores. Esse programa de educação ambiental, a PIEA, era destinado a promover, entre esses países membros, uma reflexão que visasse o quê? Visasse ações e a cooperação internacional nesse campo da educação ambiental. Já durante o ano de 1997, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental. Essa conferência ocorreu 5 anos após a de Estocolmo. E ela ocorreu em Tbilisi, na Geórgia, que é a antiga ex-União Soviética. Ela foi organizada numa parceria entre a Unesco e o PNUMA. O que era esse PNUMA? Era o Programa de Meio Ambiente da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foi durante este encontro que foi firmado pelo Brasil e saíram então as definições, objetivos e as principais estratégias para a educação ambiental, que até hoje são adotadas em todo o mundo. Já no ano de 1992, ocorreu um importantíssimo evento para todo mundo, que foi a Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, como o próprio nome diz, Rio 92. E durante essa Rio 92, ocorreu também a Agenda 21, um documento importantíssimo. Durante a Rio 91, o que ocorreu? Foi formado um tratado de educação ambiental entre as sociedades sustentáveis sobre a responsabilidade global, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. E também a Agenda 21. O que era essa Agenda 21? Essa Agenda 21 foi um processo de planejamento onde teve a participação em massa de 179 países, que eles analisaram a situação atual de todos os países, dos estados e municípios que compõem cada país, e foi feito um planejamento para que se desenvolvesse uma educação ambiental sustentável em todo o mundo, né, visando a melhoria em geral para todo o planeta Terra. Já em 1997, ocorreu a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. Ela ocorreu em Tessaloniki.
E o que ocorreu lá? Foi um reforço aos temas que já foram colocados anteriormente na Rio 91. E foi também chamada a atenção, né, para a necessidade de haver mais articulações entre todas as ações da EA, ou seja, a educação ambiental. Essas baseadas no conceito, levando em consideração o quê? Levando em consideração os conceitos de ética, sustentabilidade, sem deixar de lado a identidade cultural de cada um dos povos, a diversidade das nações, a mobilidade e a participação, além das práticas além das práticas interdisciplinares entre todas as disciplinas. Já nessa década de 2005 a 2014, ela foi chamada a década da educação para o desenvolvimento sustentável. O que ocorreu? Ela teve grande iniciativa das Nações Unidas, né? E ela representava uma conquista enorme para a educação ambiental, porque eles planejaram que a partir dessa década, com essa década, era um momento para se desenvolver, né, e que a educação ambiental ganhasse sinais de reconhecimento. E todo o seu papel na problemática, no enfrentamento, né, dessa problemática enorme da educação ambiental, sendo reforçada mundialmente a sustentabilidade a partir da educação. Por isso foi um período muito importante para a educação ambiental. Conceitos de educação ambiental. Vamos falar agora sobre mais alguns conceitos. Há algum tempo atrás, muitos anos atrás, na década de 80 e 90, a educação ambiental no Brasil, ela teve vários nomes, várias denominações. Estão em algumas dessas denominações. A educação ambiental ela foi chamada primeiramente de alfabetização ecológica. A alfabetização ecológica ocorreu esse termo no ano de 2000. O que seria essa alfabetização ecológica? É um processo que possibilita a operacionalização para a sustentabilidade ambiental a partir de conhecimentos fundamentais para a vida. Posteriormente, a educação ambiental foi chamada de educação para o desenvolvimento sustentável ou educação para a sustentabilidade, que era o quê? Era um conceito esse que integrava o quê? O processo de educação com seus 3 pilares, constituindo a sustentabilidade ambiental. Quais seriam esses pilares? O pilar ambiental, social e o econômico. Outro termo foi a ecopedagogia, que seria o quê? Seria a pedagogia da terra, de acordo com Moacir Gadotti. Para Moacir, o que seria essa ecopedagogia? O planeta era uma única comunidade e a Terra era a mãe, o organismo vivo em evolução. Outro termo também foi educação no processo de gestão ambiental, que esse termo ele foi fundado pelo IBAMA em julho de 1995, pelos educadores da Divisão de Educação Ambiental desse órgão. Que eram quem? Eram Quinta e Galba. O que eles nada mais o que eles fizeram? Esse termo educação ambiental no processo de gestão ambiental é a própria educação ambiental em si, só que com outra denominação. Vamos falar agora o que ocorreu durante o ano de 1997, que ocorreu o que? A Lucy Salva, né, ela deu outra classificação ambiental, que essa foi em variáveis que se complementavam uma entre si, se complementavam uma com a outra. Vamos falar um pouco sobre essas variações. Quais são essas variações? Primeiramente, vamos falar sobre a educação sobre o meio ambiente. Esse tipo de educação ele corresponde à aquisição de conhecimentos e habilidades relativas à interação com o ambiente. O que acontece nesse tipo de educação? Ela está baseada na transmissão de fatos, de conteúdos e conceitos, onde o meio ambiente se torna um objeto de aprendizagem. A partir do meio ambiente, a gente vai aprender com esse tipo de educação. Já a educação no meio ambiente é o que? É também conhecida como educação ao ar livre. É aquela educação no qual o meio ambiente provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem provém do contato direto com a natureza. O outro termo de educação seria a educação para o meio ambiente.
no qual o meio ambiente se torna meta de aprendizado. Seria o quê? Um processo através do qual se busca o engajamento através do educando que aprende a resolver e a prevenir problemas ambientais. Então, já seria uma meta, se interligando também às duas anteriores. E também, de acordo com os órgãos classificadores e os estudos, houve também a educação a partir do meio ambiente, que seria o quê? Seria aquela educação que considera, além das demais, os saberes tradicionais de cada região, originando do meio ambiente suas várias variações, que nós temos que variam de região para região, e as interdependências entre a sociedade humana e o meio ambiente. Em geral, ela considerava o quê? Os valores, a melhoria da qualidade de vida ambiental para as nações, ou seja, para as futuras gerações, as gerações não só do presente, estudar, mas também o que deixar de melhor, né, e preservar para as gerações futuras. Então, alunos, chegamos ao final dessa nossa primeira videoaula sobre o conteúdo, né, da primeira parte. Eu coloquei esse slide aí como uma reflexão para vocês. Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. Essa mensagem que eu deixo no final dessa nossa primeira videoaula sobre o conteúdo de educação ambiental. Desejo uma boa sorte a todos e bons estudos.